Olá a todos, bem-vindos a mais uma caravana. Obrigada por estarem aí. Vamos já arrancar isto, que isto não há tempo a perder, que temos que dormir cedo. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. Uma página de Instagram que espreito todos os dias. Essa pergunta... Podes não espreitar, também pode acontecer. Eu não tenho uma que espreito todos os dias, sim, é verdade. Vou ao Instagram todos os dias, porque também trabalho com o Instagram, então visito todos os dias, mas às vezes é assim muito corrida. O que é que gostas de ver no Instagram? O que é que mais te inspira? O que mais me inspira? Tipo, para onde é que o teu algoritmo vai? O que é que, quando te mostra, o que é que mostra? Olha, na verdade agora o meu algoritmo, falando assim muito sinceramente, com toda a sinceridade, o meu algoritmo agora vai muito para temas de sono e vai muito para temas de bem-estar, que eu gosto muito da área do bem-estar. Mas agora tem ido muito também para a área de beleza. Sim. Porque eu estou a pesquisar muito nesta área agora, porque estou a abrir uma clínica em bem-estar, saúde, bem-estar e medicina estética. Tem tudo a ver também com o sono, não é? Porque é tudo está 360. Está tudo ligado. Eu, como não sou uma pessoa de um projeto só, agora estou aqui virada para esse lado, então estou muito focada nessa área. Um cheiro da tua infância? O cheiro da minha infância, Ria Formosa, Ilha de Farol, Ria Formosa. Onde eu te encontrei? É verdade. Depois, tu vais sempre para lá, que dá o máximo. Vou para lá fisicamente e é para onde eu vou espiritualmente quando preciso de lá ir. O que é que te traz? Não, porque é que precisas de lá ir? Sim. Porque o que é que te faz a ti? Olha, traz-me memórias de infância, memórias de praia, memórias de brincadeira, memórias dos meus pais, memórias de mar, de barco, natureza. Sou uma pessoa muito ligada à natureza e aquilo traz paz. Traz-me muita paz, é mesmo isso, é onde eu... É até visceral, é uma ligação visceral àquele ambiente, àqueles cheiros, àquelas paisagens. Eu ia perguntar a seguir, para onde é que vais quando precisas de respirar fundo e reconectar e centrar-te? E se calhar é para lá. Se for fisicamente para algum lado, vou para o meio denso de uma floresta, às vezes sozinha? Normalmente não vou sozinha, mas iria, só não vou porque tens família. Tenho família, também gosto de levar a minha família atrás e os meus filhos também já se conectam, acho eu, bastante com isso, com a natureza, porque também eu sempre os levei muito e também está intrínseca em nós, depois temos que o estimular, não é? As pessoas às vezes não o estimulam. Desligam-se. Exatamente, desligadas. Ficam demasiado urbanas ou demasiado estimuladas por outros... A vida também é muito a correr e às vezes não há grande hipótese, tem que se ir sempre buscando esse bocadinho, não é? Temos que prioritizar, não é? Eu acho que é tudo uma questão de prioridades, mas também prioritizamos aquilo que consideramos importante. E às vezes também é importante numa altura da vida ou começa a ser mais importante e descobrimos e depois realmente encontramos ali uma coisa que se calhar não sabíamos que iríamos encontrar. Que temos que tornar um hábito. Exatamente, mas por isso vou para o meio da floresta densa, vou para a Serra de Sintra, tem lá uns caminhos que adoro, ou então vou para o mar, à frente do mar. E vivo perto do mar, como tu sabes, e então vou ver o mar, vou mesmo, o cheiro das algas, aquele cheiro da maresia, sim, entrego-me completamente. É único. Um dia para onde não querias voltar? Olha, o dia que morreu a minha mãe, e sim, nesse dia, o dia que morreu e o dia a seguir que tive que contar aos meus filhos, portanto esse dia não queria voltar. Isso é duro, não é? Uma pessoa está a lidar com a dor e ainda tem que... Foi logo o momento a seguir, a saber e a ter que enfrentar essa realidade, foi pensar, e agora? Como é que eu vou... Eu tenho que enfrentar algo que não sei se me vai doer mais ainda ou capaz de me doer, quer dizer, a dor em cima da dor, não é? Ter que contar aos meus filhos, altamente ligados à avó, como foi de repente, tipo no dia antes ela estava lá em casa a dizer então adeus, até amanhã, e no dia seguinte de manhã não foi.
E eu tive que contar aos meus filhos, mas não contei, não foi, olha, cheguei a casa e contei-lhes, tive mesmo que prepará-los. Portanto, um dia eu fui buscá-los à escola e contei-lhes, olha, a avó está muito doente no hospital, para eles perceberem logo que a coisa era séria, e aí a minha filha desatou a chorar, o meu filho ficou assim um bocadinho menos emotivo, tipo, bloqueado, acho Também eu. não se sabe o que é que... Não, foi bloqueio total. Eu também estava à espera de, agora quando perdi o meu padrasto, de reações completamente diferentes de cada um, e fui apanhada de surpresa. Achei que um ia reagir de uma forma, outro, e aquilo foi tudo ao contrário. E depois tu não sabes bem também o que é que aquela reação está a dizer de lá de dentro, não é? Isso, é tudo imprevisível. Porque eu aprendi que o processo do luto é que é altamente imprevisível. E é por ondas. São ondas de muita intensidade, e achas que tudo está perdido e quando é que tudo faz sentido, e de repente vem uma onda, depois a onda vai embora, não é? Vem uma fase mais calma, depois de repente vem a onda outra vez. Certo. Da saudade e da... Sim, as coisas que te recordam a pessoa, as coisas que e às vezes a recordação é boa e traz-te paz. Sim. Às vezes de repente traz-te uma sozinha grande tristeza. Agora gostava de ter aqui esta pessoa ao meu lado, não é? Também acontece isso. É isso. Portanto, são ondas. É isso. A palavra preferida? Essa pôs-me a pensar. Boa. Essa pôs-me a pensar, e acho que me vai fazer... Eu perguntei a toda a gente lá em minha casa, todas as, mas palavra preferida como? Eu agora gosto mais do processo de chegar à palavra preferida do que a palavra preferida. Mas é verdade, o processo é que é giro. Eu cheguei a 3, e é engraçado que uma delas é completamente o oposto das outras duas. Queres que diga as 3? Sim, pronto, a preferida, depois ganhou, foi rir. Sim. As outras duas que chegaram a rir, a primeira foi silêncio. Sim. E a outra foi brincar. Portanto, brincar e rir não tem nada de silêncio, não é? Sim. Mas acho que também fez-me refletir um bocadinho sobre como nós realmente precisamos destes opostos. E os opostos complementam-se, e nós precisamos muito de rir, mas precisamos muito do silêncio a seguir. Precisamos de gastar muita energia, mas precisamos muito de recuperar. E realmente rir ganhou porque, se calhar, porque é algo... Quem tem filhos, quem tem miúdos pequenos, vê isso todos os dias em casa, não é? Espero eu, e que é eles a rirem às gargalhadas, e não há nada que me traga mais sensações de bem-estar. E rir realmente tem imensos impactos positivos a vários níveis. Rir até impacta positivamente no sono. E eu acho que, pelo menos se calhar nesta fase da minha vida, é uma palavra que é muito importante. Se calhar porque estava até de rir mais. Não é que não me ria, eu acho que me rio bastante. Mas quando olhamos para as crianças, elas estão com aqueles ataques de riso. Exatamente. É tão bom, não é? Eu preciso desses ataques de riso, e às vezes a pessoa eu não tenho um riso fácil. E o Ricardo, se me ouvir, Ai, não tens? Não tenho um riso de rir às gargalhadas, Sim. não tenho. Ai, não, eu tenho, eu morro. E a minha cunhada também. Exato, a Marta. A Marta Aragão Pinto, que é minha cunhada amiga. Exato, tem um riso muito fácil e tem um riso contagiante. Gargalhadas. E é das pessoas com quem eu rio, com quem eu me rio às gargalhadas. Sim. Ela também é festa, ela é riso. Ela é riso, exatamente. Mas o rir traz, precisava, quer dizer, gostava de rir. Tenho esses 3 momentos de terapia hoje em dia de rir, que um deles é ver o Ricardo Araújo Pereira. Isto é gozar com quem trabalha. Estou às vezes a adormecer a ver as notícias, já final do dia, cansada, e de repente quando vou ver... Não podes ver as notícias, porque senão não te rires. Pois não, de repente às vezes passo aqui lá à frente, vejo os títulos principais. Eu não vejo nada. E vou logo ver e rio mais gargalhadas. Porque eu estou a trabalhar o riso e o sono, eu não vejo nada disso. Pois não vejo vejo notícias. Mas depois tenho também na rádio, ouço a rádio comercial às vezes de manhã, também é uma terapia de riso ótima, com o Nuno Marco, com o Vasco Palmeirim, com aquela gente toda, só rir às gargalhadas. E às vezes sinto-me com os meus filhos de propósito para ir ver aqueles vídeos cómicos que se vê no YouTube, daqueles vídeos engraçados com os animais. E estamos a rir os 3 às gargalhadas, ou os 4 às gargalhadas, ou os 5 às gargalhadas, e depois aquilo às vezes volta outra vez e voltamos a lembrar e voltamos a rir. Portanto, eu percebi-me que criar mesmo momentos de como se fossem momentos, eu sei que isto vai fazer rir,
Sim. E Trabalhas, realmente, no fundo, trabalhas o riso. e nós temos que, lá está, priorizar também, às vezes, ter estes momentos. É licenciada em Psicologia, fez o mestrado em Ciências do Sono, tem uma pós-graduação em Terapias Cognitivas e Comportamentais e mais outros 2 pelo European Sleep Research Society, certo? Certo. É psicóloga do sono há 11 anos, dá consultas de sono infantil e da insónia, as pessoas vão adorar isto. Ai, é da insónia, vou ficar a ver a caravana. Presencialmente em consultórios em Lisboa e no Estoril e online até para o estrangeiro. Sim. Está certo? O que é que não está aqui certo. bem? Não, está certo, está certo. Tem 3 filhos e por isso também em casa teve muito para treinar. Trago na caravana alguém que espero que vos ajude a dormir melhor, que eu hoje estou muito a precisar, até parece coincidência, não durmo assim tão mal, mas hoje foi péssimo. Nesta viagem, Maria Serra Brandão. Obrigada por estares aqui, disse tudo bem, tu estás aí desconfiada. Não, disseste tudo bem. Mas... Eu no Estoril neste momento já não estou... pronto. Quer dizer, estou mais ou menos, enfim. Está bem. Não estou um bocadinho já de saída. Já fora? Sim. Se calhar quando isto for para o ar, esqueçam o Estoril. É. Está online. Então já estou no Estoril outra vez. Ninguém sabe, pronto. É indiferente, está online, procurem. Estou online, estou em Lisboa e sim, o Estoril é que, enfim, não sei se é menor. Então vamos voltar para a Ilha do Farol. É a Ilha do Farol? É a Ilha do Farol, sim. Que tem outras ilhotas lá, Ilha da Colatra. A Ilha do Farol é uma ilha, é a ponta da Ilha de Santa Maria. Exato. A ilha toda chama-se Ilha de Santa Maria. E depois numa ponta tem a Ilha da Colatra. Exato. No meio tem os Angares e na outra ponta tem a Ilha do Farol. Eu só descobri com a minha família isto há uns anos e temos ido lá para cá todos os anos e encontrei-te lá acho que uma vez. Sim. E é muito giro, não dá para ir no meio da confusão, para não? Não dá para ir naquele mês. Naquele mês de agosto. O mês de agosto é para esquecer. Sim. É para esquecer. Aquilo melhor é ir... Nem digas. Não digo. Senão não há melhor nenhum. Melhor é não ir. Melhor é não ir. Porque aquilo tu ias em pequenina, tipo um mês, era assim? E ao mês inteiro. Atiravam-te para lá? Os meus pais iam também. Quer dizer, eles tinham que trabalhar um ou outro lá pelo meio, eles eram ambos, o meu pai é ainda médico, minha mãe também, mas lá se organizavam com as férias deles e depois às vezes vinham um ou outro, ficava para dar consultas, mas também estavas lá com os teus primos e não sei o que, também estava lá com os tios, com primos, sim. Portanto, acabavam todos por viver ali. Um mês inteiro, na altura quando havia há pouca coisa, não sei se havia eletricidade. Não havia eletricidade, não havia água potável, tínhamos que ir, a maré enchia, tínhamos que ir ligar a bomba para puxar a água. As águas enchiam os poços, as aceteias têm poços, então depois com a água da chuva os poços de água enchia, depois nós tínhamos que ir, usávamos essa água, claro não podíamos beber a água, não é? Para beber água potável, tínhamos que ou ferver ou comprar água mesmo para beber. Mas havia e que não compravam lá, tinham que trazer. Lá ainda há lá um mini mercado, mas é preciso trazer tudo de terra, porque depois são preços caríssimos, porque vem tudo de terra, então tem lá depois umas taxas mais elevadas, portanto tudo é mais caro. E então tínhamos que ir, o meu pai na altura tinha barco, e tínhamos que ir, era o programa, não é? À cidade. Era ir ao Olhão, à praça, comprar peixe, ir ao supermercado, comprar assim. Então trazíamos o barco atrás, cheio até acima, com comida, com bebida, com tudo, para praticamente um mês, e depois tudo o que fosse faltando. Tínhamos lá algumas pessoas que iam e vinham todos os dias, e às vezes pedíamos trazer umas coisas. Sim, boas memórias. Mas era muito roots. Muito roots. Muito roots. O que é que isso fez em ti? O que é que isso fez em mim? Olha, uma pessoa roots, com um lado... selvagem? Sim, com um lado muito, muito selvagem, sim. Com um lado muito ligado à natureza, à simplicidade das coisas. Sim, quer dizer, estar um mês inteiro, para ser o mês mais importante, se calhar, do meu ano. Nem calçavas sapatos ali? Não, e os meus filhos agora vão, que eles têm muita pena, não estão lá quando eles me ouvem dizer... que eu passava lá o mês inteiro. Ai, que sorte, mãe, estou de quem me dera. E eles chegam lá e depois dizem que nós brincávamos quando éramos miúdas, dizíamos que éramos as filhas da ilha. Por acaso, uma das minhas filhas é mesmo a filha da ilha. Foi lá feita.
minha filha mais nova. Mas eles dizem que são os filhos da ilha, porque chegam lá e é pé descalço, não põem sapato, o tempo todo de fato de banho, aquilo é uma liberdade, eles vão à praia, voltam, andam sozinhos. Como é tão pequenino, como tu sabes, aquilo realmente tem essa... E para sair não é fácil? Pois, sair, então. Apanhar o barco e tudo. Não, aquilo é preciso ter um espírito. Há pessoas que adoram. E o teu marido adaptou-se a isso? Adaptou-se lindamente, adora. Aliás, eu quando crescia pensava nisso. Marido meu tem gostado de cá vir. Uma qualidade, exato. Tem que ser uma característica, tem que ser gostada. Tinha gostado de animais e tinha gostado de ir da Ilha de Farol. Era assim um teste. Se não passas, estás out. Não passa no teste, não gosta de estar aqui, então não vai funcionar. E como é que tu eras em miúda? Selvagem e tal? Mas depois aqui vinhas para uma vida mais urbana? Sim, sem dúvida. Portanto, acho que sempre tive assim muito esses dois lados, ainda hoje em dia tenho. Tenho amigas minhas que dizem a brincar que eu quase que me perdi para ir viver, para ir morar para uma daquelas comunidades hippies. Podias na boa estar nessa vida? Sim, uma altura da minha vida que pensei que poderia perfeitamente ter seguido. Ou seja, estás ótima aqui numa caravana? Estou ótima aqui feliz. numa caravana. Estás bem. Por acaso é um tipo de férias que eu não fiz ainda com os meus filhos. Mas por acaso vejo-te muito bem a fazer. E queremos fazer. Como tens a culatra também não precisas, não é? Depois, para lá não dá para ir de carro, portanto há que optar. Não há carros, não há nenhum carro? Na Ilha de Farol não. Não há, mas há só umas motas. Há umas motas só de trabalho. Eu fui uma vez e havia um encontro de motards, sabes? Em Faro. Sim. Não, na ilha. Não, na ilha. Encontro, mas cheias motas. Estavam lá as pessoas. Sim, as pessoas. Estava cheio. Pois, foi surreal. Sim, quem for nessa altura não volta lá. Exato, é isso. Não volta. Tem que ser fora da estação alta. Tem que ser fora da estação alta. Pronto, e depois então vamos voltar aqui mais para a cidade e ver como é que tu vivias aqui. Então, sempre vivi... Sim, lá está, sempre tive esses dois lados, um lado mais urbano e um lado muito mais virado. Filha de médicos? Sim, filha de médicos que trabalhavam muito. Eu sempre também acho que, por um lado, sempre os admirei muito, por outro lado, não quis ir para a profissão. O que hoje em dia olho para trás e penso que até teria ido, porque acho que teria jeito, e até acabei por ir para a área da saúde e gosto muito da área da saúde, mas vejo que acabei por me estabelecer muito na área da prevenção, do não ir curar ou tratar da doença, mas antecipar a doença. Exatamente, antecipar e tentar, o problema. Exatamente, tentar identificar ou evitar que o problema se instale ou tratá-lo numa fase muito inicial, muito na prevenção, sim. Mas foste para a psicologia? Fui para a psicologia, exato, fui para a psicologia porque sempre... Primeiro porque não fui para a medicina, lá está, porque não qualquer coisa que me puxava muito para a área das pessoas, de cuidar, portanto que no fundo é a essência do médico ou qualquer pessoa que trabalhe na área da saúde, então pelo menos tem que ter, acho eu, essa essência, mas acabei por ir para a psicologia porque também sempre fui uma curiosa do comportamento humano, das emoções, de tudo assim o que nos liga. Na altura se calhar não percebi bem que era esse o meu motivo para ir para a psicologia, mas eu nem tive psicologia durante a escola, não tive como disciplina. Como é que chegaste então até lá? Como é que decidiste? Testes psicotécnicos? Não, nem foram os testes psicotécnicos. Era tipo, isto não. Foi um bocadinho por exclusão e gostava muito, ainda gosto, e aliás daí que também fui para a área do sono, do estudo do cérebro, dos nossos pensamentos, da forma de agirmos, das razões também, porque é que nós decidimos, porque é que nós atuamos, porque é que nós agimos de determinada maneira. Somos comportamento explica-se também por uma parte mais química, não é? Portanto, toda esta ligação. E foi por curiosidade, eu acho que também é o que me move na vida, sou muito curiosa, daí que estar agora também envolvida
neste outro projeto que está da mesma forma ligada a um todo, ligado ao bem-estar da pessoa mas surge também de algo que eu quero para mim e perceber, não é? O que me levou a querer estudar o sono foi querer resolver situações que se passavam comigo. Eu fui assistente de bordo da TAP e enfrentei privação de sono, trabalho por turnos e de repente... Foi que conheceste o Ricardo, teu marido? Foi, exatamente. Exatamente. Foi logo Nada a ver ali. como eu estou atenta. Tá. Saber ali os meandros. Porque ele é piloto. Ele é comissário. Não, também ele foi é em tempos, mas... Já não é, mas não, foi. Já há uns anos. Já estão a dormir bem? Já. Boa. Tanto um como o outro foi uma passagem, essa experiência, não é? Que é ótimo numa altura da vida, não é? Para ele foi uma altura da vida complicada, associada também à perda dos pais e ter que se desvencilhar. Essa parte acompanhei. Exato. E é bom, tipo, nessa fase da vida mais novos e não sei o quê, uma pessoa, é a experiência, não é? Éramos novíssimos, tínhamos outros países, anos. Outras pessoas, e é mexido, é... E dá-te, quer dizer, é uma profissão que de repente te dá muita independência e dá-te um ordenado fixo, dá-te segurança, e ele precisava disso muito na altura, ainda precisa, claro, mas depois pôde ir para outros voos, não é? Ir para a área que o apaixona. E depois com filhos também não é fácil, não é? Sim, depois começámos a ter filhos e rapidamente já tínhamos a certeza que não era o que queríamos fazer. Ele depois foi para a área de quê? Desculpa que eu te interrompi. É agenciamento de futebol, entre outros projetos, mas essencialmente ligado à área desportiva e ao agenciamento. Porque o pai dele também era Sporting. Totalmente Sporting, trabalhou nas escolas. Exatamente, na academia. Exatamente. E ele está muito ligado, sempre esteve ligado ao futebol. Também jogou no Sporting. Portanto, ele jogou no Sporting, não me lembrava. Jogou no Sporting. E depois acabou por não ir por aí, não se concretizou por vários motivos. Não era para ser, mas sempre ligado a essa paixão, não é? A paixão do desporto e do futebol. E pronto, e conheceram-se no ar. E conhecemos em terra ainda, mas depois conhecemos melhor no ar, sim, e começou a nossa história. Que giro. E não se conheciam antes? Foi lá mesmo? Não, já nos tínhamos cruzado, tínhamos alguns amigos em comum, tipo, muito estranho como é que nós não nos conhecíamos. Ele chegou a trabalhar, é uma história engraçada, que ele trabalhou no People, no bar, também aqueles trabalhos de faculdade. Eu trabalhei nesse. Também trabalhaste. Com a Marta, sim. Pois, exato. Eu ajudava a convidar os VIPs e não sei o quê. Relações públicas. Exatamente, depois também estavas. E ele trabalhava no bar e uma grande amiga minha que estudava comigo foi namorada do primo deles. E então nós íamos ao People e ela estava lá com ele, não sei o quê, portanto eu conhecia o Pedro, não conhecia o Ricardo. Mas um dia acho que eu comentei, disse que giro, que é o rapaz do bar. Mas não me lembro disto, não me lembro deste momento, esta minha amiga depois que me disse, tu sabias quem era, Por acaso vocês, não sei, têm tudo a ver, sabes, aquelas, ficam mesmo bem. É um match, é um match. É um match. Não, acho que é um match. Já lá vão uns aninhos com as nossas diferenças, mas claro, é assim mesmo, os casais. Ainda bem. Se não, se fossem iguais era um bocado seca. Exato, é bom, as nossas diferenças vão-nos complementando de certa forma. Olha, vamos falar do sono, senão as pessoas matam-me, não é? Porque as pessoas devem, então vem aqui falar de insónias e só quer saber do amor. Farol, o casamento, o namorado. Pronto, e apaixonaste pelo sono em que fase? Na fase em que também não dormias por causa dos voos e não sei o quê? Então, como te já disse, não é? Primeiro sou uma curiosa, gosto de abraçar novos projetos e de aprender, como os meus filhos dizem. O meu filho dizia ontem, sim, mãe, eras uma nerd. Eu sou uma nerd, mas sim, acho que gosto de estudar e gosto de aprender e sou uma curiosa por vários temas. E de repente torno-me também muito mais curiosa sobre algo que de repente tenho eu quer dizer, comecei a trabalhar na TAP, comecei a fazer trabalho a sentir na pele. Tirei psicologia e foi uma área logo que me interessou, mas não se falou grande coisa disso.
muito interessada no campo do cérebro e, por outro lado, nesta área do sono, que eu também me disputou algum interesse. Depois, quando fui sentir na pele o que era não dormir, os impactos de não dormir e como é que é isto de andar a ter pilotos a pilotarem aviões e andarem a dormir pouco ou nada, e se eu me sinto assim, como é que e as pessoas às vezes nem tinham bem noção do que fazer ou como gerir, porque o sono depois tem que ser bem gerido. Quem trabalha por turnos então precisa mesmo de saber quando dormir, como otimizar o seu sono, isto é mesmo importante. E era algo que hoje em dia já se fala bastante nas companhias aéreas e em tudo o que é trabalho por turnos, mas ainda há um caminho a fazer. E esta altura, há 11 anos ou 12 anos atrás, então havia pouco. Se calhar nos Estados Unidos já se falava um bocadinho nisto, mas em Portugal pouco ou nada. E aí, pronto, eu fiquei interessada, surgiu o mestrado em Ciências do Sono, na Faculdade de Medicina, e eu pensei, pronto, é por aí, eu vou-me candidatar e tentar conciliar as duas coisas, não é? E já eras casada e com filhos ou ainda não? Entretanto, sim, eu casei e... Sim, foi tudo muito rápido. Foi tudo És das minhas. rápido. És das minhas. Quando é para ser e é assim. Entrei na TAP, conhecemos, 6 meses depois estávamos a viver juntos, 1 ano e meio ou 2 depois estávamos casados. Eu ainda fui um bocadinho mais rápida. Eu acho que o meu foi 3 3 meses. Tipo, filho, 9 meses. Pois. Foi assim tudo muito rápido. E é uma história que ainda corre, não é? Sim, para sempre, se Deus quiser. Exato, às vezes dizem quando as coisas são feitas assim muito de impulso, porque foi bastante impulso, mas pronto, eu acho que foi eu acho que quando foi de coração. Eu acho que quando tinha que ser. E pronto, e então foi aí que eu casei, engravidei, ao mesmo tempo que me candidatei ao mestrado, portanto isto foi tudo um bocadinho ao mesmo tempo, e depois as coisas encaixaram, não é? Não foi tudo muito pensado, mas eu candidatei-me ao mestrado assim que apareceu a oportunidade de candidatar. Entretanto já me tinha casado e engravidei passado pouco tempo de casar. Eu tive o meu primeiro filho 1 ano exatamente depois de casar, e já estava, e quando ele nasceu, que foi 9 meses depois, eu grávida fiz o meu curso, grávida, não estava a voar. Certo. Coincidiu, Sim, até ajudou. Coincidiu eu engravidar, ir para a terra e não voar, não podemos voar quando estamos grávidas, então fiz o mestrado, as aulas práticas, teóricas, enquanto estava grávida, e depois dele nascer, ali os primeiros meses da loucura, um primeiro bebê nos braços, escrever um projeto em prática do sono, não é? Já tinha... Aí foi quando surgiu o tal bichinho sobre o sono dos bebés. O sono infantil apareceu com o sono do meu primeiro filho, que eu estudava mais, porque o mestrado era uma coisa mais geral, não é? E tu hoje em dia és mais crianças? Ou sim, tudo? Sim, mais por uma questão de procura, quer dizer, claro. Não é por... Mas não devia ser, para não, porque ainda mais, quer dizer, há adultos a tomarem muitas coisas para dormir, dizem que em Portugal é assim um exagero, não é? Sim. Muitas pessoas, eu falo com tanta gente, é insónias, acordam à meia da noite e não conseguem voltar a adormecer, sei lá, um problema gigante, não sei se é mais do que o nosso país, é na nossa época. Sim, exatamente. Nós somos o único animal que faz por não dormir. Portanto, e só isso diz muito, não é? Para o nosso cérebro está feito para estar acordado. É uma máquina que está concebida para estar acordada, para procriar, para procurar alimentos, para se alimentar, para viver, para socializar, para criar, não é? Nós estamos feitos para isso. O nosso cérebro, se tivesse que escolher, era estar acordado. Mas dormir é um produto da vigília, portanto, dormir é essencial para estar acordado em condições e para fazer tudo o que é preciso fazer acordado em condições. E ao longo da nossa evolução, não deixámos de ter que dormir às 7, 8 horas ou 6. No meio desse processo todo atiraram-nos ecrãs. Atiraram-nos muitas razões para ficarmos acordados. Muito stress. Muitos estímulos. Nós próprios criamos coisas que nos mantêm Como acordados. eu estava-te a dizer, eu fui jogar pádel, não é? Então a minha aula de pádel é à noite e quando chego a casa venho acelerada. A tua aula de pádel é à noite e antes disso estiveste se calhar a trabalhar o dia todo, também ultra estimulada por vários canais de informação que vêm de vários sítios, pois nós não paramos ativamente, não é? Temos que fazer pausas ativamente, não é? Muitas vezes no trabalho as pessoas estão com várias janelinhas, às vezes janelinhas do computador que estão abertas, que nós fazemos isto literalmente no nosso computador,
E às vezes temos mesmo que começar a fechar umas janelas, não é? Temos já tantas abertas, já estamos a tentar responder tantas coisas ao mesmo tempo, e a maneira às vezes nós conseguimos fazer alguma coisa bem feita é fechar as janelas e concentrarmos numa janelinha apenas. E às vezes temos mesmo que parar e fechar as janelas todas, ou baixá-las, não é? E ficarmos só a olhar ali. Isto é assim, é melhor não olhar para o ecrã, mas como quem diz, no ecrã aquelas imagens de natureza que temos no screensaver, não é? Temos mesmo que parar, idealmente sair do ecrã e sair seja do ecrã, seja outro tipo de trabalho que nós estejamos a fazer, não é? O meu trabalho é estar a atender pessoas o dia inteiro. Adoro o que faço, mas é muito... eu entrego-me muito, não é? Tem não muita energia, muita energia a rolar. Muita energia. Para receber não é? E a dar. Muita para receber, muita para dar. E há dias que eu estou drained, não é? A palavra em inglês é o esgotado, a pessoa precisar de recuperar essas energias. E às vezes o recuperar a energia não é só ficar parado. Às vezes é uma recuperação ativa, mas não é ir procurar estímulos de termos que resolver alguma coisa, problem solving, não, é silenciar um bocadinho a mente, é ir, lá está, e se calhar ver o mar, ou ir para fazer um passeio na natureza. Respirar fundo. Respirar, as pessoas não param para respirar. Estava aqui a lembrar-me que no outro dia uma tia minha contou uma história, a minha avó ficou viúva muito cedo, com 49, 40, e viviam do ordenado do meu avô, portanto ela tinha 9 filhos, e ficou tipo, com 9 filhos. E houve uma altura que não tinha dinheiro, não teve dinheiro para pagar a eletricidade. Que era, recebeu uma conta de 60 contos e não tinham. E a minha avó tinha 9 filhos e não tinham. E então eles ficaram 3 meses sem eletricidade. A minha mãe já tinha sido de casa, os mais velhos, mas as mais pequenas, as mais novas dos 9, ficaram 3 meses sem eletricidade. E a minha tia estava-me a dizer que arranjaram estratégias, jantavam nas velas, faziam jantar não sei como, não sei o que, não. E que ao fim de 3 meses, quando a minha avó pagou a conta e que veio a eletricidade, que elas acharam estranhíssimo. Tipo, que elas preferiam ter voltado tinham criado ali momentos. Exato. É muito giro isso. E hoje em dia estamos longe de conseguir viver sem eletricidade. Isso aí. É verdade, e nós precisamos do escuro, nós precisamos de redução de estímulos, não temos um botão de on e off, temos mesmo um botão de intensidade. Não é a mesma coisa dormir de dia do que dormir de noite? Não é de todo igual, não. Mesmo para as pessoas que dizem, eu sou notívaga, conheço muita gente que diz, não, eu sou notívaga, para mim funciona assim, e eu gosto, o meu horário é este, estar acordada à noite e dormir de dia. Não é dormir de dia, não é? Há de ser dormir durante uma parte do dia. Sim, acordar ao meio-dia, todos os dias. As preferências por ser mais matutino ou mais vespertino também é fisiológico, ou seja, é verdade que há pessoas que são noctívagas e poderem respeitar esse seu ritmo, por vezes... Os círculos circadianos. O ritmo circadiano. Cada um tem o seu. Exatamente. Temos os nossos cronotipos. A cronobiologia é a ciência que estuda os ritmos circadianos. Okay. E há pessoas que acordam com as galinhas, não é? E funcionam bem, funcionam melhor, o seu corpo, a sua criatividade. Eu também sou mais matutina. Há pessoas muito matutinas, não é? Acordam às 5, 6 da manhã e é quando o corpo funciona melhor e tudo funciona melhor. Eu também não, porque eu entrava na SIC às 5h30 e esse horário não me fez muito bem. O problema se for tipo 6, 6h30 está ótimo. Já resulta. Sim, 5h15 era as horas que eu acordava. No inverno então custava-me horrores, era noite cerrada, frio. Claro. Sim, mas tens depois o oposto, não é? As pessoas que se quiserem dormir mais cedo não conseguem, têm muita dificuldade em se adaptar a horários que envolvem ter que acordar cedo e deitar cedo, porque fisiologicamente o seu cronotipo tem a ver com a produção de hormonas, a produção da melatonina, a temperatura do corpo, toda esta aquela regulação toda que se faz durante o sono. Exato, o metabolismo que te desperta, o cortisol, que é a hormona da ação, sobe de manhã, a temperatura sobe de manhã, desce ao fim do dia, a melatonina sobe ao fim do dia. Portanto, estas funções, esta regulação do metabolismo em função do dia e da noite,
tem oscilações para mais cedo e para mais tarde em função destas diferenças fisiológicas entre as pessoas. O que isto era explicado antigamente, não é? Que vives em comunidade, tens as pessoas todas, o ser humano vai dormir e corre perigos, não é? Durante a noite. Nós hoje em dia não, mas antigamente sim, dormíamos se calhar com uma fogueira e todos ali à volta. Andar alguém alerta. Tinha que haver as pessoas que vão para a cama mais cedo e que acordam mais cedo, os que vão para a cama mais tarde e que fazem um bocadinho do night watch, não é? Que acordam se calhar também um bocadinho mais tarde. Portanto, haver um bocadinho de lugar para todos e isto no fundo acaba... Porque a natureza é muito sábia. E hoje em dia... Mas, por exemplo, um turno, uma pessoa que trabalha sempre, por exemplo, eu tenho colegas, ou ex-colegas, quando eu trabalhava na SIC, que fazem um horário há 1000 anos de, sei lá, entram às 3h30 da manhã, portanto acordam, sei lá, às 2h30. Isso não é bom. Isso é anti-natura, porque por mais que nós... muitos só saiam de lá com um papel do psicólogo a dizer, está a dar, para fazer este horário. Muitas vezes nas companhias aéreas também, há pessoas, depois aquilo há como uma espécie de uma seleção natural. Há as pessoas que se adaptam bem a trabalho por turnos. Isto foi logo uma área que me interessou quando eu fui para lá trabalhar e comecei a trabalhar mais nesta área dos trabalhos por turnos e atendi pessoas também nesta área, etc. Nesta área com este tipo de problema. As pessoas que se adaptam bem ao trabalho por turnos normalmente são pessoas mais noctívagas, não é? Porque lá está, trabalhar durante a noite ou estar ativo durante a noite é aquilo que custa no trabalho por turnos. E depois acaba por haver uma seleção natural, as pessoas ou saem pelo próprio pé, não é? É um bocadinho o meu caso, eu saí pelo meu próprio pé, não só pelos turnos, mas também. Ou então há pessoas que acabam por sair porque não aguentam. E deprime, e ficam doentes, e a vida não funciona. Sim. E depois depende de uma série de complexidades. Se tens família, se não tens família, porque lá está, se tu até fores noctívaga, lidas bem com o trabalho por turnos, mas depois tens filhos pequeninos e tens um marido que tem um outro tipo de trabalho e tu tens de estar... Não é impossível. Ou não tens relação com o marido, porque quando tu estás acordado ele está a dormir. Isso era o que eu sentia. Era tipo... Nada flui. Nada flui. É isso, tem que fluir. Para mim nada fluía com aquele horário. Exatamente. E que consequências é que tem o sono? Cada vez, graças a Deus, já se fala mais do sono, porque acho que falámos muito da alimentação, falamos muito do exercício físico, e o sono era tipo, está ali, e de repente já há pessoas a dizerem, o sono é o mais importante, o sono vai regular a alimentação, vai regular a vontade de fazer exercício físico. O sono está a ganhar uma importância muito grande. Está a ganhar uma importância... A que devia ter. Exato, está a começar a ser dada a importância devida. Sim, é um dos pilares do nosso bem-estar. Se nós não... sabe-se que durante a noite o nosso cérebro regula, recupera, limpa toxinas que são acumuladas durante o dia. O nosso cérebro está a acumular toxinas enquanto estamos aqui a falar e estamos acordadas, chegamos ao final do dia com uma série destas toxinas acumuladas, que depois é aquilo que também leva ao cérebro a fazer uma espécie de um chamamento para dormir. Eu preciso dormir porque é durante a noite que eu faço esta limpeza. Eu adorei saber aquilo da grelina e da leptina, que regulam a vontade de comer com este estar saciado, a sensação de estar saciado. Exatamente. E elas regulam-se durante o sono. Exato. Ou seja, nós produzimos grelina quando temos fome. A grelina é o que nos faz ter fome. E a leptina é o que produzimos quando estamos saciados. E nós produzimos leptina durante a noite. E quando começamos a destabilizar ou desregular os nossos sonos, começamos a desregular essas hormonas. É como se fosse uma orquestra, não é? O nosso corpo é como se fosse uma orquestra que tem que estar bem afinada. E as nossas células, hoje em dia sabemos que ao nível celular temos relógios, portanto as nossas células regulam-se tipo relógio. E se nós começamos a desregular os nossos horários em função de dormir pior, dormir fora de horas, estamos alinhados com a natureza. O sol nasce todos os dias à mesma hora e põe-se todos os dias à mesma hora. Se olhares para a natureza, vês que de manhã as flores abrem e à noite elas fecham. Certo. Algumas, não é? Portanto, este ritmo... É muito giro, por exemplo, ver as galinhas. As galinhas chegam ao fim do dia e vão para casa. E os galos cantam de manhã. Sim, esses então estão super alinhados. E nós mas estão, normalmente os animais estão muito alinhados. Eu vejo o meu cão que acorda de manhã e vai procurar os raios de sol e deita-se. Todos os cães fazem isso, é incrível. Exatamente. E eles vão...
E os gatos, eles vão buscar aquela energia solar para começarem o seu dia. Exatamente, e nós devíamos fazer o mesmo. Sim, o meu marido mete-se assim à janela, Olha que bom. a ver o nascer do sol e a apanhar. Isso é um dos conselhos que tem que ser dado a qualquer pessoa que não está a regular bem os seus sonos ou que está a dormir mal. É um horário regular de acordar todos os dias. Quer dizer, é logo aquilo que começa a falhar, não é? Nós chegarmos ao fim de semana e dormimos um bocado mais para compensar o que mal estamos a dormir durante a semana. Sempre temos a oportunidade de dormir um bocado mais, lá dormimos. Começamos a desregular os horários, que já estão por si só desregulados, e então continuamos aqui a alimentar um problema. Portanto, é a regra de ouro do sono. É tipo onde tu tem que começar, seja para as crianças, seja para os bebés, seja para os adultos, para os idosos. Horário regular de acordar todos os dias, que é como se nós também deixássemos o sol que nasce, entrar aqui pelas nossas pálpebras, começa a indicar o nosso cérebro que está na hora de acordar. Então todo este... E no fundo é esse regressar também à natureza, porque se nós formos olhar pela janela, os passarinhos começam a sair... portanto, nós só temos que nos integrar ali naquela e buscar um bocadinho desses momentos, não é? Exato, estarmos mais alinhados com a natureza e respeitarmos mais essa nossa ligação, esse nosso ritmo, não é? Porque hoje em dia nós já criámos tudo aquilo, o estar a viver dentro de espaços fechados. E desligar as luzes à noite. Ter as luzes ligadas à noite, ou termos as cortinas ou as paredes que bloqueiam, e as janelas, ou as cortinas, ou os stores, ou a própria casa e a disposição da casa que bloqueia a entrada da luz. Às vezes as pessoas saem de casa diretas para dentro do carro diretos para uma garagem, da garagem diretos para dentro do escritório, e a exposição à luz natural não existe. Não existiu. E isto tem realmente impacto e as pessoas não se apercebem do forte impacto. Que impactos tem? Para além da depressão, por exemplo, que nesses estados mais... Sim, olha, estava a dizer que um conselho fundamental para de manhã é a exposição à luz natural, à luz da manhã, mas à luz da manhã mesmo, ou seja, ir passear pelo passeio. Meu marido mete-se à janela porque pronto, às vezes não dá fazer fotossíntese. É isso mesmo. É mesmo. Faz igual ao cão, eles agora disputam a luz solar que está aqui entra, estás a ver que está ali no chão e eles andam ali os dois. Ninguém encontrar o seu ângulo. Exato, cada um tipo, sai daí que essa luz é minha. Vou para outra janela. Mas isso é um antidepressivo natural. Apanhar luz natural, os raios de sol da manhã é um antidepressivo natural. Portanto, as pessoas... Incrível. Isto faz libertar hormonas positivas, no nosso cérebro acordar de uma forma melhor. Exatamente, faz-nos regular o nosso metabolismo. É o que o nosso corpo a perceber, ok, é de dia, vamos lá. E uma cesta, por exemplo, há problema de uma cesta, desde que não te estraga a noite, não é? Sim, quem está a sofrer de insónia, normalmente as cestas não são... têm que ser bem geridas. Não é? Mas para uma pessoa que dorme bem está tudo ótimo. Para uma pessoa que dorme bem... Eu adoro cestas. Às vezes uma cesta é fundamental. Ao fim de semana adoro uma cestinha. Sim, não é todos os dias. Mas a cesta, a regra da cesta é que deve ser curta. É 20 minutos. É um power nap. É tentar não entrar em sono profundo, aquela passagem por sono leve, o chamado passar pelas brasas, já é suficiente. E está provado que melhora o teu rendimento a parte da tarde. Eu ponho 20 minutos sempre, ponho um alerta. Normalmente nem preciso, mas quando eu preciso mesmo dormir, porque acordei cedinho e porque, sei lá, ou fui à praia ou estou cansada e não sei o quê, é ótimo. E isso depois, desde que não interfira com o teu sono da noite, não pode ser feita muito tarde, não é? Senão alivia a tua pressão. Porque para tu ires dormir bem à noite tens que ir para a cama cheia de pressão para o sono. A pressão para o sono acumula ao longo das horas que estás acordada. Então se dormes uma cesta muito perto da hora de dormir, ou se dormes uma cesta muito longa, a meio da tarde, depois isso pode interferir com o sono que tens. O sono é também um treino, não é? Porque, por exemplo, eu senti quando saí desse turno da SIC, durante muito tempo, acordava àquele horário. Como se o meu corpo estava programaste uma estação e foi durante muito tempo a desprogramar, a reprogramar algo. Exatamente. E de vez em quando, se há assim um barulhinho às 4, também dizem que há assim umas horas das insónias, não é? Não sei, 4 da manhã. O nosso sono não é todo igual, idêntico ao longo de uma noite. Tens a primeira metade da noite é sono mais profundo e a segunda metade da noite é sono mais leve. Portanto, há muito mais facilidade em acordar. Às vezes estás em sono leve e estás atento aos barulhos, mas na verdade estás a dormir. Portanto, às vezes as pessoas também confundem e acham que eu tenho ali um problema às 4 da manhã. Se há assim uma coisa qualquer
pumba, já não consigo dormir. Eu achava que podia ser também relacionado com o meu horário de acordar às 5:15. Quanto mais acreditares que o problema está aí, mais tu sentes que não tens controle nele. E é algo que tu, quer dizer... É um treino, é o que eu já ia dizer. Tu É- tens que é- educar o teu sono Sim, tens que educar o teu sono. Tens que com educar... muitas regras. Com algumas Não tem que regras. ser muitas, não tem que ser Algumas muitas. são básicas, São umas não é? regras fundamentais. Como, por exemplo. Como a hora regular de acordar todos os dias Certo. a uma hora. Como não passar demasiadas horas na cama. Portanto, isto depois às vezes também é um erro fundamental. As pessoas começam a dormir pouco e começam a tentar ir para a cama mais cedo para tentar dormir. Não há pior do que tentar dormir. Nós não devemos andar a correr atrás do sono. Nós temos é que criar as condições mais favoráveis possíveis para depois o sono chegar. Então eu não posso ir para a cama sem sono e simplesmente achar que vou conseguir adormecer. É preferível dormir menos horas, passar menos horas na cama, mas essas menos horas serem mais compactas do que eu ir para a cama para tentar aquelas 10 horas dormir qualquer coisa. Não, isso é um sono Ou então pouco tens que eficiente. fazer uma boa preparação para o sono. Ou seja, tens que começar a reduzir, A intensidade. antes de ir para a cama, tens que começar a reduzir tudo para depois naquela hora estipulada, então já vais com outra disposição. Aquela hora estipulada que tem que ser, que é diferente para toda a gente. Claro. E aquilo que reduz a intensidade a mim pode ser uma coisa diferente do que reduz a ti. Não é? Há pessoas que não podem mesmo estar a ver qualquer tipo de conteúdos na televisão. Há pessoas que até podem, mas há determinados conteúdos que não podem. Eu sou uma dessas. Eu consigo dormir bem. Se estiver a ver, por exemplo, posso ver uma série antes de ir para a cama, idealmente não na cama. Noto imenso esta diferença. Eu durante muitos anos consegui travar aqui a ideia de ter uma televisão no quarto, por saber o que pode impactar no sono, mas acabei por ceder. Exato. A Isto é ter que feito ter a dois, ali- isto é feito a dois. Com mais crianças em casa, e para Sim. não pôr televisões nos quartos deles, e às vezes podermos gerir a coisa um bocadinho melhor, mas sinto isso. Se eu vejo determinados conteúdos ou uma série um bocadinho mais Sim. que me envolve de outra maneira emocionalmente, ou então que é mais agressiva em termos visuais, eu durmo pior. Ou então por fases também, sei que há uma fase, temos é que estar atentos a isto e depois corrigir. Agora estou, por exemplo, numa fase em que sei que se ler antes de dormir vou realmente relaxar muito mais e vou dormir melhor. Sim, um livro é mesmo um bom sonorífero, como é que se diz? Soporífero. Sim, Não é? não é para toda a gente. Não é para toda a gente. Pois é, isso que é engraçado, porque às vezes até estavas a dizer, há pessoas que até podem fazer desporto à noite e falas de dormir melhor. Ou então não têm os impactos que por norma têm, por exemplo, que tiveram fazer desporto à noite. Porque fazer desporto à noite o que faz é aumenta a temperatura do corpo. E depois tu tens que começar a reduzir outra vez a temperatura do teu corpo. O nosso corpo precisa de arrefecer para ir dormir. Então, aumentar muito a temperatura do corpo perto da hora de dormir pode ter este impacto de desregular. Mas mais para uns do que para outros. Sim, mais para uns do que para outros. É como dizer a alguém que gosta de ver um bocado de televisão na cama antes de dormir e vê uma série qualquer agressiva e depois não se queixa e dorme a noite toda e dorme lindamente. Porque é mudar, não é? Ok, não está a ter impacto. Mas assim que começar a ter algum impacto no sono, é assim que esta pessoa, durante anos até pode não ter impacto, mas depois há qualquer coisa na vida desta pessoa que começou a criar mais ansiedade, ou criar mais stress, ou de repente nós também mudamos e temos que ajustar e afinar alguns comportamentos. E essa pessoa vai ter que, provavelmente, corrigir por aí. Não precisou ou seja, corre bem até o dia que corre mal. Certo. Não é? Mas se não está a correr mal, não vamos corrigir. Também não ser mais papista com o Papa. Nós não falámos muito de bebés porque é aquela fase, para já é o que tu falas muito também, mas é aquela fase que eu acho que até as mães, e deve haver muita privação de sono, mas nós estamos um bocadinho protegidas nessa altura, ou não? Não achas que o nosso corpo... Quando o bebê nasce. Quando o bebê, depois é que não. Sim. Depois é que são elas. Depois é que são elas, sim. Ou seja, se nós estamos... lá está, a natureza é inteligente com o que faz, não é? Os bebés têm ciclos de sono curtinhos e vão alternando entre sono leve e sono profundo, muitas vezes ao longo de meia hora ou de uma hora alternam. Nada ajustado connosco, não é? E nós temos ciclos mais longos. Mas se durante os primeiros 2-3 meses a mãe tem até
hormonas, o cérebro da mãe altera-se. Temos alterações mesmo fisiológicas que nos permitem lidar com alguma privação de sono, e o padrão do sono do bebê e da mãe acabam por permitir à mãe fazer ciclos de sono de 1h30, não é? Entre 1h30 a 1h30 vamos acordando, e é precisamente a duração de um ciclo de sono, é de 1h30. E cada hora e meia, exatamente, portanto é como se o nosso cérebro tivesse realmente conseguido arranjar aqui uma forma super eficaz de, na altura mais exigente, tentar responder à privação de sono. Portanto, de 2 em 2 horas eu acordo para dar de mamar e para cuidar do meu bebê, de 1h30 em 1h30, e essa 1h30 eu consegui completar um ciclo de sono. Se consegui dormir 1h30, interromper, 1h30, interromper, 1h30, interromper. Se eu conseguir fazer 4 ou 5 ciclos de sono ao longo de uma noite, ou se fizer se calhar 2 ou 3, mas se calhar durante o dia faço mais um, eu vou estar em privação de sono, mas não é uma privação de sono severa, é uma privação de sono moderada. Portanto, as mães, às vezes, eu ajudo muitas vezes as próprias mães, nesta fase inicial, a lidarem com o seu próprio sono na fase dos recém-nascidos, porque a ansiedade, o estado de alerta, aquela... Sabes que não sofri muito, é engraçado. Mas há mães que sofrem muito. Porque eu dormia mesmo nessa 1h30, não é? E há se calhar mães que, para já, umas vão arrumar isto, arrumar aquilo, e eu parava tudo e ia dormir, estás a ver? E não é só isso, é a forma como lidas com isso. Porque tu até se calhar dormiste mais ou o mesmo do que algumas das mães que estão a fazer também os sonos repartidos e fragmentados e a dormir em qualquer coisa, mas estão a lidar com isso, e a parte psicológica é muito importante. Sim. E as pessoas são um bocadinho mais controladoras, um bocadinho mais perfeccionistas, que por sua vez às vezes são características... Isso é tão giro, porque tu vais buscar coisas da psicologia. Sim, para juntar, é incrível. E o tratamento da insónia tem... Terapia cognitiva comportamental é isto, é mudar comportamentos e mudar pensamentos. Portanto, é a forma de lidar com o sono, e é as pessoas conseguirem... Quer dizer, não é uma fórmula mágica, não é? Não é por medicação. No fundo tens que te conhecer tão bem, tens que perceber tão bem o que é que tu és, a tua essência, o que é que estás a fazer, se és controladora, que tens que alterar esse comportamento para o sono também se adaptar. Quer dizer, uma pessoa que sofre de insónia, que é perfeccionista, não vou ter que ajudar essa pessoa a deixar de ser perfeccionista para ela conseguir dormir ou gerir melhor o seu sono, porque o sono não gosta de ser controlado, e as pessoas começam a tentar, as pessoas controlam muito várias coisas das suas vidas, também querem controlar as horas de sono e querem controlar o sono. Quanto mais controlam, quanto mais andam a correr atrás das horas e da preocupação ligada ao sono, o que é que o cérebro preocupado faz? Não dorme, o cérebro está preocupado, fica acordado. Portanto, esta preocupação e esta necessidade de controlo acaba por ser contraproducente para conseguir encontrar as condições necessárias ao sono acontecer. Mas eu não vou fazer um trabalho de psicologia com aquela pessoa em que ela vai deixar de ser controladora, deixar de ser perfeccionista. Mas tenho que tomar consciência disto, tenho que tomar consciência em relação dessas suas características no que toca à área do sono, e sabermos trabalhar crenças mais interiores, não é? E saber a própria pessoa fazer um trabalho de eu sei que estou a tentar controlar e aonde e o que é que eu tenho que fazer. Portanto, ensinar às pessoas as ferramentas. Engraçado, pois isso, quer dizer, vai-lhes dizer muito sobre a sua vida, sobre a sua maneira de ser. E às vezes transporta, exatamente, e às vezes transporta para outras áreas que não são só o sono, a forma de lidar com o trabalho, porque muitas vezes as pessoas estão a ter insónia, são pessoas que não sabem lidar bem com o stress, ou que não têm mecanismos de coping com o stress ou com a ansiedade. O cérebro que dorme não é diferente do cérebro que está acordado durante o dia, é o mesmo cérebro. Portanto, se eu durante o dia tenho muito trabalho, muita ansiedade, sou uma pessoa que não consigo desligar dos estímulos, não é? Estou sempre preocupada, sempre... a probabilidade de eu durante a noite acordar preocupada com aquilo que também preocupa durante o dia e ficar assim naquele remoer é enorme. E então, mas não é durante a noite que eu vou trabalhar e vou ter as ferramentas para isso. Eu tenho que ir durante o dia, ter ferramentas para ter melhor coping com o meu stress, com a ansiedade, porque depois isto vai, não só, mas também é uma das ferramentas que é preciso trabalhar com o paciente para conseguir dormir melhor, não é? Mas isto é só um caso, porque dormir mal pode ter múltiplas causas, nem tudo é insónia. Há
há N distúrbios do sono, há mesmo muitos distúrbios do sono, desde as pernas inquietas, a narcolepsia, a hipersónia, o distúrbio alimentar do sono, entre outros. Há muita coisa. É um mundo. É um mundo. O ranger de dentes, a pessoa tem mesmo que... eu sou o ranger os dentes. Pois, a pessoa tem... Pois. Acho que estou melhor, o meu marido diz que eu estou muito melhor, mas houve uma altura que era péssimo. Temos que avaliar depois. Os meus dentes têm um desgaste, os dentistas dizem, os meus dentes têm um desgaste gigante do ranger de dentes. O meu filho também arranja os dentes agora. Pois. Olha, tu olhar para mim com ar, tens que falar comigo. Temos que avaliar. Mas as pessoas vão à farmácia comprar tudo, por isso é que há N medicações, não é? Pronto, não vou dizer nomes, mas das valerianas e mais algumas, é só... As pessoas compram por impulso, isto vai-me ajudar a dormir melhor, isto vai-me ajudar a dormir melhor. Depois, há pessoas que não dormem sem. Pois, mas não dormem sem, às vezes... Não quer dizer que isso lhes esteja a fazer dormir, mas elas não vão para a cama sem tomar um... não vão para a cama sem tomar. Sem esse vício. Mas... eu acho que às tantas, se calhar até é psicológico, não sei. Ou é uma... Funciona como um efeito placebo, não é? Sim. Eu acho que estou a tomar qualquer coisa que me ajuda. Mas antes da pessoa começar a disparar para todos os lados... Tem que perceber o que é que se passa com ela. Tem que perceber, não é? Nós não temos que saber tudo, temos que pedir ajuda, aconselhamento e as pessoas também perceberem exatamente o caminho que têm que seguir. Se para uma pessoa faz sentido tomar ansiolíticos, para outra se calhar faz sentido tomar só valeriana, para outra se calhar faz sentido apenas mudar um bocadinho as suas dinâmicas de vida. Ir para a floresta, ir para a Ria Formosa. Exato. Há outras que têm que fazer mudanças estruturais na sua vida, quer dizer, e a medicação é muito importante. O que é que aquilo está a dizer? O que é que aquilo está a dizer? E tem que haver medicação em alguns casos, tem mesmo que haver, mas tem que haver medicação orientada por um médico, sabe, não é? Um médico da área do sono, tem que ser. E este médico vai encaminhar para a psicologia ou para outro médico que faça terapia. E que a ideia é tirar aquilo. A ideia às vezes tem que começar com a medicação, mas depois podemos com a medicação melhorar aqui uma trajetória que depois... Com a psicologia. Com a psicologia, com a mudança comportamental, com a mudança aqui às vezes estrutural de alguns aspectos, podemos outra vez voltar a retirar essa medicação. Portanto, é um trabalho... Estamos quase a acabar, mas eu tenho mais 2 perguntas para fazer. Uma é a eterna questão dos bebés, se podem dormir com os pais, não podem dormir com os pais. Aqueles que dormem, por exemplo, os meus filhos, eu estava muito cansada, puxava-os para a minha cama e era ótimo, nunca, talvez por isso, agora tu vais dizer, péssimo, péssima ideia. Mas pronto, sempre dormi muito com os meus filhos e ainda hoje em dia acho que gostamos de dormir de vez em quando aparecem lá na cama. Então uma pergunta direta para te dizer se é péssimo ou se está tudo bem. Sim. Dormir com os teus filhos colocou em algum momento alguma situação ansiosa para algum deles na perspectiva de dormir sozinho ou de dormir fora de casa ou ter que não dormir contigo ou não? Nada, os meus filhos são o verbo ir para todo lado. Portanto, eles dormem sozinhos e se for preciso dormem na cama deles e dormem bem. Sim. E hoje em dia dormem todos. Portanto, só a Madalena às vezes é que ainda aparece lá, mas hoje os outros já nem isso. Essencialmente essa é a questão, porque... Não há uma receita, é isso? Não há uma receita. Okay. E a forma como nós dormimos é muito contextual. E não era sempre, não era um hábito, era se fosse preciso. Havia aquela necessidade, então essa necessidade era satisfeita sem... Eu sou muito pró o que funciona, não é? O que funciona para a família. E às vezes as pessoas dizem que funciona, mas é encapotado. Querem fingir que funciona, não é? Ou querem acreditar que funciona, mas na verdade não funciona. Meus filhos, graças a Deus, dormem muito bem, é ótimo. Mas isso é fundamental. E dormem muito, vão para a cama às 9 da noite e acordam às 8. Acho que para crianças dormem bem. Sim, eles têm que... uma criança que, quando vai para a cama, só consegue dormir se estiver acompanhado, então esta criança não confia que a noite é segura. Certo. E nós somos mamíferos e durante a noite nós... Precisamos biologicamente, a nossa natureza, a nossa impressão genética diz-nos que ir dormir pode nos colocar em perigo. E então a proximidade no momento de ir dormir ao nosso cuidador ou alguém que nos esteja a proteger é inato, não é? É algo que nasce connosco e é algo que nos acompanha ao longo da vida
E acima de tudo, se contextualmente também for algo que seja realmente verdade. Claro. Ou seja, se eu vivo num contexto em que o meu filho dormir no quarto dele, na cama dele, é seguro, e se eu acredito que aquilo funciona bem, porque eu também vou dormir melhor, porque às vezes estarmos com o bebê ao lado ou estarmos com os nossos filhos ao lado leva-nos a estar um bocadinho em estado de alerta, que é, se ele está aqui ao pé de mim, é como se eu estivesse a indicar aos meus instintos que tenho que estar a proteger durante a noite, tenho que estar a tomar conta. Não, eu dormia muito bem. Dormes bem porque, no fundo, sabes que eles também estão bem e sabes que eles não estão ali, quer dizer, não estão ali estão ali se calhar para ir buscar um bocadinho ou porque tiveram um pesadelo. Sim. É um momento, não é? É um momento, é um... Lá está, se eles tiverem que ir dormir para a cama deles no dia seguinte, se calhar vão bem e adormecem bem. Sim. Às vezes é um dia mais triste ou um dia mais... Pronto, são momentos. Isso é que tem que haver equilíbrio, não é? Tem que funcionar, não é? Tem que funcionar para a família. Por isso não há uma fórmula, e as pessoas... Tem que só tentar perceber que necessidade é que estamos a satisfazer naquela altura. Exatamente. E se é aquilo que está a ser bem feito para aquela criança, para aquela família. E eu em nenhum momento, com uma família ou com uma mãe ou com um pai, vou ter uma fórmula que tem que funcionar para todos. Não, é saber, eu acho que isto também, a psicologia aqui é fundamental, não é? É uma base que é fundamental para depois eu ter estudado a ciência do sono e trabalhar com famílias, que é entender as necessidades das pessoas, é entender as suas dinâmicas, entender todo o sistema. E perante o sistema, saber aconselhar e saber saber avaliar se aquilo que aquela família me está a expor, eu também ajudar aquela mãe ou aquele pai, aquela criança a perceber porque é que aquilo é funcional ou porque é que aquilo não é funcional. A outra questão é que tu ainda não estás lá, mas deves estar quase a entrar, que é a adolescência. Estou quase a entrar, Estás quase a entrar, porque muda, e acho que muitos pais dizem que muda, o ritmo dos adolescentes muda um bocadinho, começam a querer se deitar mais tarde. O que é que se deve fazer? Quando nós temos o horário, todos vão dormir, não é? Os filhos, até chegar à adolescência, em que há um horário para o adolescente e um horário para as crianças, não é? Exatamente, não é fácil. O que é que se faz? Não é fácil. Muda-se o horário ou obriga-se à mesma a ir para a cama? Mais uma vez é aquilo que funciona, no entanto, é normal que fisiologicamente um adolescente comece mesmo a não ter... A querer dormir de manhã. Ele não consegue ir para a cama mais cedo, não consegue adormecer cedo, porque a curva da melatonina, que é a hormona do sono, começa mesmo a ser mais tardia. Portanto, se num bebê, numa criança, a curva da melatonina começa a disparar cedo, no adolescente ela começa a disparar mais tarde. Portanto, às vezes eles estão a tentar ir dormir e não conseguem. E depois temos é que saber gerir bem hoje em dia, isso sim. E nós também já fomos adolescentes e já dormimos até muito tarde e deitámos tarde, já sabemos bem o que é isso. O problema é os ecrãs, não é? O problema é as tecnologias, que são altamente viciantes, altamente apetecíveis. E que eles podem estar cheios de sono, mas estão ali... E embora já tenham ali uma tendência tardia, o engagement com os ecrãs, com as redes sociais, com os chats, ou simplesmente com alguma coisa que eles, uma série que estejam a ver, não é? Tudo o que é... Pronto, isto são tudo conteúdos que são pensados, mais uma vez, nós somos brilhantes a criar conteúdos para nos manter acordados e para nos manter engaged. E depois, mesmo quando o nosso cérebro está a precisar de dormir, consegue continuar a resistir e a estimular. E isto é que depois torna muito desafiante a relação já fisiologicamente tardia dos adolescentes com estes sleep stealers, não é? Que são os que roubam o sono. Portanto, associar esta tendência fisiológica mais tardia com sleep stealers pode mesmo criar aqui uma Então temos que ser mais firmes em não permitir telefones nos quartos? Sim. Isso é até o mais tarde possível. Eu sei que depois há uma altura que já começa a ser muito difícil, porque depois é uma fase em que a argumentação e a necessidade de estar conectado com os amigos, nós queremos harmonia em casa, a certa altura estamos a discutir com os nossos filhos. Vencem-nos pelo cansaço, não é? Mas até o mais tarde possível conseguir... Força aí, força, estou com vocês. Não vamos deixar. Mas temos que ser mais teimosos do que os adolescentes.
Não, está provado que estar em cima e estar... se calhar não estamos todos os dias, ou não podemos criar N regras que depois não vamos conseguir cumpri-las e ser consistentes, mas se calhar ter uma regra ou outra, não ter o computador no quarto, ou não ter o tablet, não estar a ver séries no quarto, pode usar o telefone, mas não usar na cama, usar fora da cama, quer dizer, tentar dentro do que é possível e do que funciona, minimizar o estrago e perceber que é realmente importante respeitar este ritmo fisiológico dos adolescentes, e há até um grande movimento nos Estados Unidos, mais do que cá, em tentar que as escolas comecem mais tarde. Cá até não é tanto assim, porque nós até começamos às 8 ou às 8h30, nos Estados Unidos há sítios e há estados onde eles têm que acordar às 6 da manhã e começam as aulas às 7 da manhã. Isto para um adolescente é contra a natura, é como tu ires acordar às 5 da manhã e tens que ir para a televisão quando tinhas, é contra a natura para eles. Eles não são propriamente preguiçosos e muitas vezes vêm com uma série também de componentes complexas associadas à forma como eles se comportam e que querem nos contrariar e há mesmo este desfazamento. Há quem diga que este desfazamento, mesmo em termos de horários, faz parte da forma também que a natureza encontrou de desfasar um bocadinho os pais dos filhos para dar liberdade, para dar este espaço, exatamente, para eles começarem a serem mais independentes. Tão giro. A própria fisiologia. É tão engraçado pensar nisto, na natureza e como é que os primitivos viviam, porque eles estavam super ligados com a natureza. E explica muita coisa. E explica tanta coisa, explica muita coisa. E nós temos aqui muito isso, só que estamos esquecidos, estamos desligados, não é? Explica porque é que como é que temos tendência nos países desenvolvidos a termos excesso de peso, não é? Porque também a nossa impressão genética diz-nos para comer quando há comida. Certo, é tudo. E se for calórica vai-te alimentar melhor e então, pronto, quando estás com muita fome, apetece o quê? Comer brócolis e aquela diferença que dizem também do homem e da mulher, que o homem ia para a caça, tinha que ter o foco. E por isso os homens são muito focados, agora está a ficar diferente, mas os homens muito foco na presa, não é? E alerta dos perigos e não sei o quê, e que a mulher desenvolveu a sua multitasking porque ficava a tomar conta de tudo, da casa e das crianças. E se tu reparares na forma como os homens e como as mulheres falam frente a frente, não é? Estão a falar, mesmo com as crianças, com os bebés, a forma de interagir é diferente. E os homens falam muito mais lado a lado. Ai, que engraçado. Pois, que giro, nunca tinha, mas tens razão. E tudo isto... Porque eles estavam na caça lado a lado. Sim, exatamente. E nós estávamos, se calhar, a cozinhar, a cozer. Não, e a forma de cuidar, é um círculo de mulheres, não é? Que é mais frente a frente. E a forma de tocar nos bebés, e a forma de se ligar, não é? Nos ligarmos a eles. Sim. É diferente. Engraçado. Portanto, nós temos também que respeitar um bocadinho essas diferenças. Adorei ter-te cá. Sabes que isto voou. É tão bom. Os podcasts têm isso bom e também tem uma coisa boa para o sono, que é, pode-se só ouvir e é uma ótima, há muita gente que diz, adormeço a ouvir, metem um bocadinho, sim, elas adormecem um bocadinho com a voz e com a nossa, e dizem que a minha voz faz dormir, olha, obrigada. Tens uma voz serena, tens uma voz relaxante. Talvez. Não tem picos, não é? Aqueles picos estridentes. Não sei, tem, que eu dou gargalhadas. Quando zangas. Não, é mais quando dou gargalhadas. Sim, mas isso tem que ser, gargalhada, ou riso. Rir. Olha, acabamos como começámos, com a palavra rir. Mas trouxeste-me duas coisas que eu sei. Trouxe duas coisas, então, verdade. Vamos lá. Então, vamos a isso. Primeiro que tudo, trouxe-te o livro. Espetáculo. É um bebê. Este bebê é a minha filha Julieta. Sim, mas 2 semanas. E o livro é o teu bebê. O livro foi o meu quarto bebê. O teu quarto bebê. Sim. Noites tranquilas. Solução para noites tranquilas. Método para ensinar o seu filho a dormir bem. Isto é um grande issue não é? Quando se é mãe. Há pessoas que olham para a palavra método e ficam super entusiasmadas, há pessoas que olham para a palavra método e acham que é daquelas que... e ficam muito nervosas a achar que horror, isto vai ter que ser os minutos, isto e aquilo. Sim, e não é nada ficar disso. À porta do quarto e não sei o quê. E não é nada disso. O que está aí nesse livro
está distribuído por etapas, portanto, o que é preciso saber para o recém-nascido, para a fase dos 4 aos 6 meses, depois aos 8 meses. Portanto, as fases de desenvolvimento das crianças dizem muito sobre o sono, e o sono diz muito sobre a fase de desenvolvimento das crianças. E tem uma fase introdutória para explicar um bocadinho estas coisas, tanto é que falámos aqui, porque é que dormimos, como é que dormimos, a relação com as hormonas, e as pessoas entenderem um bocadinho o processo de sono-vigília, para depois, quando forem ver as etapas e o que é que faz sentido para cada fase, entenderem um bocadinho melhor todo este processo. Portanto, dormir e dormir bem, ensinar as crianças a dormir, sim, ensina-se, porque isto também é um debate. O sono ensina-se? Não, o sono é fisiológico, é deixar seguir o ritmo da criança. Não é bem. Não é bem. Tens que proporcionar as condições. Nós somos o piloto, não é? Nós temos que saber regular. A criança não sabe regular sozinha. Portanto, se a deixarmos dormir quando ela quer, ela adormece por exaustão. Às vezes anda a dormir menos do que precisa, lá está, porque o cérebro quer estar acordado e ao mínimo estímulo acorda. Portanto, quanto mais despertas as crianças estão, mais ávidas, mais complexas ficam, mais o cérebro delas está pronto para estar acordado, e então nós temos que as ajudar a regular, ler os sinais, criar as tais rotinas e os rituais pré-sono, e perceber que isto é um processo e é algo que se aprende, tem uma componente de aprendizagem. E que vai dar frutos. Vai dar frutos. Dá frutos. Dá frutos para toda a vida, na verdade. Exato. Portanto, uma criança que dorme bem é uma família que dorme bem, é um pai e uma mãe que fazem mais bebés e que estão com irmãos a essa criança. É um corpo organizado e saudável. Sim. E é muitas coisas boas, sim, não é? Sim. Portanto, o método, no fundo, é entender o processo. Sim. Não é aqui tem algumas componentes de método, porque são dicas e defino, tenho algumas estratégias, defino alguns horários padrão para determinadas idades, que têm a sua componente científica por trás. Mas não é nada tipo austero e que pareça assim uma coisa... Não é nada que qualquer pessoa não possa ler e adaptar um bocadinho à sua realidade. E depois, claro, que não é uma fórmula e não vai resolver os problemas de sono das pessoas lá de casa. Às vezes resolve. Tive agora uma situação de uma cliente que estava esteve à espera de 3 semanas para fazer a consulta. Entretanto, ofereceram-lhe o livro e ela leu. E um bebé de 8 meses, e quando fizemos a consulta... Já estava resolvido. Ela disse, olha, fiz aquilo que escreveu no livro, fiz mais aquilo, e comecei a fazer o tal horário que está lá e não sei o quê. E a verdade é que foi uma consulta muito de afinar algumas coisas, falar já sobre as próximas etapas, já estava a correr bem. E eu fiquei super contente. Pensei, então quer dizer que funciona. Está a ter o resultado que eu queria, que é realmente a pessoa sentir que é útil e consegue aplicar no seu dia-a-dia. Sim, no fundo é ter poder, não é, em suas mãos. Isto aqui no fundo é uma forma um livro de ter... tipo de autoajuda, não é? A pessoa agarrar, ler, perceber, se empoderar e conseguir se aplicar. Exato. Claro, depois cá estarei para afinar o que for preciso afinar. Portanto, isso e depois trouxeste-me outra coisa. Trouxe outra coisa. Então, pronto, isto já está nas livrarias? Está nas livrarias. Lançaste há pouco tempo, portanto ainda está? Há um mês aproximadamente. Não sabemos quando é que isto vai para o ar, foi há algum tempo, foi há pouco tempo. Exato, foi há pouco tempo, exatamente, há 2 meses. Exato. Mas sim, está nas livrarias online, está nas livrarias físicas e é isso. Mas isso tu já não tens para crianças em idade de bebê, há de serviço que era para os teus netos, ou para oferecer uma amiga, ou para perceberes um bocadinho mais sobre o sono. E depois para ti, trouxe-te um óleo de lavanda. Sim, portanto, maravilha. E então calha bem, hoje que dormiste mal. Já viste. Este é um óleo 100% biológico, faz diferença, porque Pois, já aprendi isso. Faz diferença, pois, acredito que... E faz diferença no preço também, mas pronto, mas antes assim, não é? Não, faz um bocadinho... Há uns que são muito caros, há assim o Alfazema, acho que é tranquilo sim, o preço. Sim, é tranquilo o preço, tranquilíssimo. Sim, bom, por isso escolham o biológico. E então trouxe-te este óleo para usares um bocadinho no teu gel de banho, ou para pôr nas têmporas quando vais dormir, ou põe num lenço debaixo da almofada. Ou quando estou nervosa, posso? Quando estás nervosa, tem um efeito calmante que está mais do que provado e ajuda, é o óleo que pode ajudar num bom ritual para ir dormir e que traz, adoro, espero eu que te ajude. Muito obrigada, cá está. Dormir bem hoje à noite. Compram em qualquer lado de aquelas lojas mais naturais. Isso. Sim, este já é sabem 100% que é que eu estou a biológico. Falar, não vou estar a dizer nomes. Sim, o 100% biológico tem uma vantagem que, imagina, metes uma gotinha no banho do bebê e o bebê às vezes mete água naturalmente na boca.
E o óleo de lavanda pode ser ingerido se for 100% Certo. natural e 100% biológico. Portanto, não Portanto, tem para o uso drama. com bebés, É para ótimo. pôr no creme do bebê, uma gotinha, ou pôr no banho do bebê, uma gotinha. Olha, boa dica. E para a mãe e para o bebê, o óleo no banho vai ajudar Sim. também a mãe, também vai relaxar a mãe, portanto Claro, que giro. é E algo- fica um cheirinho ótimo. é algo bastante positivo. Portanto, espero que gostes. Vai deixar boas memórias, de certeza. Olha, adorei ter-te cá mesmo. Adorei vir. Já devias ter vindo, mas pronto, acho que foi a mesma altura certa, a altura Foi. que está aqui o teu livro. Era quando tinha de que ser. Exato. E pronto, boas semanas, durmam bem e conheçam-se, não é? Conheçam-se, que é para poderem perceber o que é que está por trás do vosso sono. Prioritizem aquilo que é importante. Exatamente. Beijinhos, boa semana. Obrigada, Rita. Beijinhos. Um beijinho.